Eu tenho grande prazer em apresentar aos irmãos o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Na verdade, entre os batistas, o pastor Israel não necessita ser apresentado porque ele é muito conhecido pelos serviços prestados para a nossa denominação, mas também para a nossa sociedade. Ele é ex-professor universitário, ele é absolutamente competente do ponto de vista intelectual e tem sido, de fato, um trunfo para os batistas brasileiros. Eu posso dizer assim, com liberdade, que, sem dúvida alguma, eu me alegro em que Deus tenha colocado no meio batista pessoas de formação excelente e que têm prestado estes serviços para a sociedade, mas eu diria o seguinte: no meu coração, após todo aquele período ensinando na universidade e sendo bem-sucedido ali, eu entendo que o pastor Israel graduou-se quando entendeu o chamado do Senhor e se tornou pastor. As nossas igrejas no Brasil precisam de pastores assim, como o pastor Israel Belo de Azevedo. E, portanto, é uma honra podermos ter o pastor conosco. Eu estou absolutamente certo de que nós seremos muito edificados ao ouvirmos a palavra deste servo do Senhor. Pastor Israel, que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida seja longa e muito proveitosa ainda para a obra do Senhor. Assim seja. Amém. Amém. É um jovem pastor. Pode não parecer, mas é verdade. Eu tenho 66 anos de idade, mas sou pastor há apenas 19 anos. Porque, como foi já mencionado aqui, eu dediquei a minha vida toda ao ensino. E só, então, recentemente, numa única igreja, a Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro, a não se confundir com Barra da Tijuca, eu faço essa distinção porque é a confusão mais comum que se faz. Também não é a Igreja Batista de Itacuruçá, porque Itacuruçá é uma ilha na costa em direção a São Paulo. E Itacuruçá sem o D não é nada, é só nossa igreja. Quando os missionários resolveram criar uma igreja na Tijuca, já havia uma Igreja Batista Tijuca. Então, deram a esta igreja surgida em 1936, dia 21 de fevereiro de 1936, o nome do antigo proprietário daquelas terras, que era o barão de Itacuruçá. Então, por essa razão, há este nome e que gera muita confusão. Uma vez, Ezequias, o coro da primeira de Vitória, foi fazer um intercâmbio lá conosco. Então, de ônibus, quando chegou na Vida Brasil, Itacuruçá vira à direita, em direção ao sul, a São Paulo. E começaram a andar e nunca chegavam. Nossa igreja, telefonaram: o que está acontecendo? Onde vocês estão? Não, pega tudo de volta, é exclusivo, é único Itacuruçá, não é esse lugar para onde vocês estão indo. Por isso eu faço esta distinção, e mais comumente hoje, em relação à Barra da Tijuca, a distância é apenas um morro que separa. Um tem praia, a Barra da Tijuca, e o outro não tem, é a nossa, mas tem a brisa, não é? É um lugar bastante agradável e ali nós nos encontramos. Portanto, eu me alegro muito de estar aqui com os irmãos nessa data festiva, 118 anos, não é qualquer um que faz tanto tempo assim. Eu escrevi a história da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que é de 1884, mas essa aqui também é uma igreja muito antiga e tem mantido e preservado a sua fidelidade a Deus. Hoje é um dia de festa, um dia de celebração. Eu quero dizer também que eu tenho dedicado a minha vida, juntamente com o pastorado na igreja, onde eu conto com uma equipe tão boa quanto a daqui, que eu já observei, a produção de textos. Eu escrevo 2 breves textos todos os dias, de 1.200 caracteres, um, e 800 o outro,
Pela manhã eu envio a quem se cadastra comigo o Bom Dia Amigo. Esse tem 1.200 caracteres. E à tarde e noite, claro que hoje não mandei nem de manhã nem de noite, por razões óbvias, eu mando meditação para a noite, com 800 caracteres. E também junto vai um áudio. Então, se você quiser receber, eu vou ditar aqui o meu telefone. Se o pessoal da mesa for bom, vai anotar e projetar. Se não for bom, ficará para amanhã, porque tem que ser bom e rápido. É duro ser as duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa é rápida, mas não é boa. É boa, mas não é rápida. Vamos ver agora, não é verdade? 21 é o código da Cidade Maravilhosa. Visitem antes que acabe. 98604 4120. Eu estive numa igreja em Campo Grande, de onde veio o pastor Anderson recentemente, e quando acabou o culto, uma senhora veio falar comigo: você vai me mandar o Bom Dia Amigo? Vou, mas só tem que anotar o número. Tu anotou o número? Não, está na minha cabeça. Falei, qual é o número? 98604 4120. Aquela mulher, memória prodigiosa. Esses são os únicos números que eu sei, este e o meu CPF e o meu RG. O resto eu não gravo número nenhum, mas gravo as palavras, os sobrenomes. Isso eu gravo. Eu tenho orgulho de dizer que sei o nome de todos os 1.800 membros de nossa igreja. Nome e sobrenome. E quando eu não lembro, eu fico muito frustrado. Não é verdade? 8... Já colocou? Então repete. O pessoal é bom, hein? Vê se está certo. E pior que está certo. Isso que é ótimo. Então, você sabe como é que funciona o WhatsApp. Não é grupo, é lista. Só eu mando, só eu recebo. Você tem que me adicionar à sua agenda telefônica, me escrever, dizendo seu nome completo, eu vou adicionar na minha lista e você vai passar a receber, se Deus quiser, segunda-feira você já receberá, se tomar essas providências. Ah, alguém nessa igreja que tem o meu número, mas não me informou, logo eu não cadastrei, logo também não recebe. É assim que funciona, ok? Também à porta temos alguns exemplares dessa Bíblia aqui, chama-se Bíblia Sagrada Bom Dia. Essa é uma das capas, tem outra colorida, contendo meditações minhas, 3.000 meditações. Você leva 8 anos para terminar, se você ler uma por dia. Ok? Você também pode adquirir. Não é uma Bíblia de estudos explicativos, mas estudos devocionais. E lá também você vai encontrar alguns outros livros. Um deles já terminou ontem mesmo, que é exatamente o Boa Noite, mas já terminou. Dia de festa, dizia eu. Eu não vou ler um texto bíblico nesse momento, mas eu lerei daqui a pouco. A qualidade de nossas vidas, você concordará comigo, depende das nossas atitudes perante a vida. Há pessoas que vivem no compasso de uma certeza: o pior virá. Conhecem pessoas assim? Quando tudo está bem, eu estou preocupado, porque eu acho que vai ficar ruim. E quando tudo está ruim, eu não falei? Não vai melhorar. Né? Até temos uma brincadeira lá em nossa igreja que é mais ou menos, é só uma brincadeira, né? Com certeza, dias piores virão. É só uma brincadeira que a gente faz, que não é verdade. Então, deixe que as pequenas coisas lhe incomodem. Não só deixe que lhe incomodem, mas crie essas coisas. Perca a sua perspectiva das coisas. Não coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar.
ache uma boa coisa com a qual se preocupar, uma coisa sobre a qual você não possa fazer nada, apenas se preocupar. Seja perfeccionista. Condene-se você e aos outros por não atingirem a perfeição. Esteja certo, sempre certo, 100% certo o tempo todo. Seja o único a estar certo e seja rígido em relação à sua certeza. Não confie nem acredite nas pessoas. Não aceite as fraquezas das pessoas. Suspeite. Ache motivações, conspirações, suspeições ocultas em tudo que você ouve ou você vê. Sempre se compare de forma não favorável com os outros, o que vai gerar em você um sentimento imediato de profunda miséria pessoal. Leve para o lado pessoal com um peso nos ombros tudo o que acontece com você e de que você não gosta. Não se dê por completo, não se entusiasme diante de coisa alguma ou de pessoa alguma. Faça da infelicidade o alvo da sua vida. Em lugar de passar pelas farpas da vida como uma certeza de que o pior ainda virá. Esse decálogo sarcástico, irônico, infelizmente, às vezes, um ou todos eles nos alcançam. As crianças daqui, os adolescentes, não se lembram, mas os outros, com os cabelos brancos ou pintados, não sei porque riram, não entendi esse riso, mas estou aqui, vou prosseguir, não é? Se lembram de um desenho animado em que uma hiena dizia assim: ó céus, ó vida, se lembram? Não é? Nada prestava, nada estava bom, nada funcionava. Eu ouvi um escritor dizer que a nossa sociedade nunca alcançou um apogeu tecnológico tão grande, mas ao mesmo tempo nunca reclamou tanto. Você quer saber? Eu quero provocar aqui. Uma das marcas dos jovens: nada está bom. O emprego não está bom, o estágio não está bom, o culto não está bom, o coro não está bom, o pequeno grupo não está bom. Jovem é a reclamação personificada. Porque quando isso está em alguém mais antigo, assim, depois de 66, não é? Para mim já é terceira idade, não é? Depois de 66, até 66 é garotão. Agora, depois de 66, já é terceira idade. Tudo bem, já viveu muito, já está com o joelho meio machucadinho como o meu, mas um garotão de 18, 20 anos, com a vida toda pela frente. Por isso eu comecei dizendo o seguinte: é a sua atitude que dá o tom da sua vida. E eu quero então dizer positivamente que nós ainda podemos cantar Salmo 63, salmo admirável, salmo encantador, salmo notável, salmo que nos convida a uma atitude adequada diante da vida. Os irmãos se lembram daquilo que o apóstolo Paulo disse, que nós devemos dar graças em tudo. Mas o que é que nós fazemos? Nós damos graças quando tudo está bem. Alguém dá graças porque está doente? Mas doente não faz parte do tudo? Por exemplo,
Nós lemos em Romanos 8:28 que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Todas. Ou algumas. Salmo 63. Estou lendo na linguagem de hoje, que tem um introito, uma nota histórica, dizendo assim: Salmo de Davi, escrito quando estava no deserto da Judéia. Eu conheço esse deserto. Geralmente tem uma estrada, asfaltada ou não, e um monte de morrinho. Nem tem um morrão, morrinho. E cavernas. Um lugar que ninguém quer estar. Um lugar que faz de noite um frio de -20 e à noite um calor de Manaus. E durante o dia o calor de Manaus, 40 graus, como do Rio de Janeiro, ou Itaperuna, que é pior, da nossa irmã Helena ali. Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Era o que ele via no deserto. Não é isso que tem no deserto? Terra seca, né? Buraco assim, quase dá para andar, tropeça, né? Quero ver-te no templo. Ele estava no deserto, o templo é Jerusalém. Pois Davi nem era templo ainda, era só um tabernáculo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor, em outra versão, a tua graça, é melhor do que a própria vida. E por isso eu te louvarei. Enquanto viver, eu falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, como tucunaré, pirarucu, um dadinho de tapioca. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a Ti. Quando estou deitado, eu me lembro de Ti. Penso em Ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Penso que esse salmo resume todos os outros salmos da Bíblia. Porque esse salmo nos comunica a atitude ideal diante da vida. Esse salmo nos diz que nós podemos e devemos cantar. Mas este salmo foi composto numa experiência de deserto. Este salmo não foi escrito quando o templo foi inaugurado. Este salmo não foi escrito quando Davi tomou posse em Jerusalém de todas as tribos unificadas. Esse salmo não foi escrito por Salomão quando o majestoso templo que leva o nome dele, o primeiro templo, foi erguido e consagrado. Esse salmo não foi escrito quando o povo finalmente, depois de caminhar 40 anos pelo deserto, entrou na terra prometida. Esse salmo foi escrito quando Davi estava no deserto. E o que ele fez? Ele cantou. Às vezes eu leio assim o apóstolo Paulo escrevendo, eu canto, eu louvo, eu oro, eu me alegro.
Mas a biografia do apóstolo Paulo, eu não sei quando é que ela arrumou tempo para cantar, porque ou estava preso, ou no naufrágio, ou perseguido, ou levando açoite nas costas. No entanto, ele diz: em tudo vocês deem graças. No entanto, ele louva ao Senhor, e nós encontramos um momento em que ele louva ao Senhor, em que ele estava na cadeia, na prisão. Eu estive nessa prisão em Filipos, no que sobrou dela, muitos terremotos ali. Era uma prisão quase que encravada no chão, zero de direitos humanos para o prisioneiro, as mãos e os pés algemados em pedaços de ferro ou de madeira, sem luz, sem multimídia para projetar a letra da música. O ministro de música, Silas, não tinha uma partitura do lado para ele cantar e reger, não tinha batutinha na mão para o Paulo cantar. Era meia-noite, a hora do terror, a hora do medo. O que eles faziam na prisão? Apesar da prisão, não por causa da prisão, eles cantavam. Todos nós que vivemos nesse nosso país hoje, temos muitos motivos para ficar desanimados, desalentados, com tudo aquilo que a gente vê, nem precisa ler, a gente tropeça pela miséria, pela corrupção, pela imoralidade, toda hora. A palavra que talvez mais nos identifique nesse momento nacional é de desalento. Não podemos cantar? Obviamente que sim. Por que nós podemos cantar? Mesmo estando no deserto, mesmo quando a violência impera, mesmo quando a mentira é sacada contra nós devemos cantar, porque quando nós cantamos, nós dizemos que essa realidade não é dona de nossa vida, não é senhora do nosso destino. Quando nós cantamos, nós dizemos que aquele a quem nós cantamos, o nosso Salvador, este é aquele que tem nas suas mãos o controle da história. Embora os nossos olhos não vejam, nossos ouvidos não escutem, o nosso senso crítico não perceba, Deus é o Senhor da história, por isso nós cantamos a Ele. A nossa vitória, portanto, começa com atitude de canto, mesmo no deserto. Um dos homens mais notáveis da história foi Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln tinha um problema que ele dizia que daria todo o dinheiro dele, todo o poder dele para ficar livre desse problema. Lemos a vida de Abraham Lincoln e vemos que ele foi presidente da República 2 vezes dos Estados Unidos. E nos esquecemos que ele faliu as suas empresas 2 vezes. Morreu a namorada antes de se casarem. Teve um colapso nervoso e perdeu 8 eleições antes de ganhar a primeira e depois ser reeleito. E sofria de depressão crônica. Quando nós lemos, no entanto, a biografia de Abraham Lincoln, nós vemos um homem dedicado ao seu país e reconhecido que tudo que ele tinha em suas vitórias era obra da mão de Deus na sua vida.
Alguém escreveu umas palavras também interessantes. Tranque-o em uma sala e terás um John Bunyan, o autor de O Peregrino. Derrube-o com paralisia na infância e você vai ter Franklin Delano Roosevelt, grande estadista norte-americano. Ensurdeça um compositor e você vai ter Ludwig van Beethoven. Tome um aluno medíocre, criticado por todos os professores, ele se tornará Albert Einstein. O maior escritor da língua portuguesa em todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis, era epilético. Desertos, experiências que deviam prostrar essas pessoas, mas elas cantaram e, por sua atitude, se tornaram vitoriosas. Porque a reclamação ou lamentação é uma atitude de rebelião contra Deus. Duas coisas no Antigo Testamento aprendemos que Deus abominava: idolatria e a murmuração ou reclamação. Porque, na verdade, idolatria e murmuração são faces da mesma moeda. A murmuração está dizendo que aquele problema é o nosso Deus, idolatria. Mas o canto está dizendo que Deus, o Senhor, este é o nosso Deus. E com ele, Salmo 62, nós faremos proezas. Igualmente no Salmo 108 nós lemos: Senhor, escrevi eu, não creio que me mandaste para o deserto, este espaço de necessária travessia. Mesmo que amanhã seja dura e a noite fria, mesmo que o perigo acampe por perto. É aqui que deixarei de ser um Jacó esperto para me tornar um Israel que em ti confia. É aqui que a minha voz perderá o protesto para ser o poema de quem te reverencia. É aqui que minha alma, a tua, vai se apegar, desistente de ser teimosamente errante. É aqui que tomarei a aula sobre como olhar sem medo à adversidade, mas esperante. É aqui que a tua fidelidade vou celebrar, porque aqui, Senhor, é fino restaurante. És o amigo que a mentira faz calar e acorrenta o leão para que eu cante. Você está no deserto? Cante. Não espere chegar ao oásis para cantar. Porque se você for esperar chegar ao oásis para cantar, não vai cantar, porque não vai chegar ao oásis. Porque talvez no oásis você reclame assim: eu pensei que a água fosse mais fria. Atitude. Atitude. É por isso que o salmista diz, o autor de Provérbios diz que a alegria aformoseia, embeleza o rosto. Não tem imagem mais bonita de que uma mulher sorridente. Até um homem sorridente fica bonito. Não fica belo, isso só eu. Mas fica bonito. O sorriso embeleza o nosso rosto. Mas você não conhece a minha vida. Você não sabe os problemas que eu tenho. Você não conhece as minhas dificuldades, poderá alguém dizer. Mas são elas que regem a sua vida? As dificuldades, os problemas, ou a esperança que faz você cantar? Quando nós cantamos, nós crescemos no conhecimento de Deus e vemos o amor
poderoso de Deus em ação. Temos aqui coro misto, temos aqui um grande músico, outros ali, outras por aí que eu não conheço. E eu tenho pensado, eu não sou músico, não entendo nada de música, não sei nem como é que é o sol, nem o lá, nada sei sobre isso. Já fui expulso de vários coros por rebeldia vocal. Eu digo que os regentes não alcançaram a minha virtuose. É porque eu canto as 4 vozes ao mesmo tempo. E eles são muito quadradinhos, cada uma voz. Não consegue alcançar um cara como eu, que domina todas, polifonicamente. Mas, o que eu quero dizer é que o nosso louvor, todos sabemos disto, não muda quem Deus é. Ó Deus, Tu és santo. Vai ficar mais santo? Ó Deus, Tu és perfeito. Vai ficar mais perfeito? Maravilhosa graça. Tá, e aí? Vai ser mais maravilhosa do que já é? O nosso louvor não altera nada daquilo e naquilo que Deus é. Mas o nosso louvor aperfeiçoa o nosso conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós aprendemos o valor essencial que está em toda a palavra de Deus, que nós somos amados por Deus. Toda a Bíblia foi escrita para nos dizer isto. João 3,16, Salmo 23, e eu poderia mencionar aqui outros 50 versículos. Toda a Bíblia, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, toda a Bíblia foi escrita para dizer que Deus nos ama. Sabe por quê? A nossa maior necessidade é ser amado ou ser amada. Houve um homem, psiquiatra, que esteve como prisioneiro num campo de concentração. Ele disse o seguinte: só sobreviveram aqueles que sabiam que eram amados, que tinha alguém esperando por ele, orando por ele. Este sobreviveu. Os demais morreram de inanição e de fome, fora aqueles que foram levados. Aí não era a atitude deles que determinava isto, mas sobreviver àqueles infortúnios dos campos de concentração gelados só aconteceu para aqueles que sabiam que eram amados. Não por outro motivo. Quando Jesus Cristo sai das águas, como vimos um exemplo agora há pouco, uma voz se ouviu. E o que dizia a voz? Eis aí o meu filho amado. Até Jesus precisou saber que era amado. É por isso que uma criança não consegue lidar com um pai que não o ama, com uma mãe que não demonstra afeto. Não consegue lidar com o pai ou a mãe que só critica. Eu não sei andar de bicicleta, não sei, nem nadar, nem subir em árvore. Mas essa é uma história trágica da minha vida, mas como todas as coisas concorrem para os que amam a Deus, foi a melhor coisa da minha vida. Mas isso é um outro capítulo, quem sabe eu conte amanhã. Um amigo ganhou uma bicicleta, levou para o quintal, tirou as rodinhas, tirou o plástico e começou a exercitar e aprendeu. Aprendeu na bicicleta sozinho e entrou em casa pela cozinha. Mãe, aprendi! Resposta: não enche, estou ocupada. Esse homem, hoje um profissional competente, não consegue se realizar na vida, porque ainda ouve a mãe dizer: estou ocupada para você.
porque nós queremos ser amados, nós precisamos ser amados, é de nossa natureza mais profunda ser amados. Por isso que a Bíblia é o livro do amor de Deus para conosco. E quando nós cantamos, nós somos lembrados pelas palavras que nós mesmos dizemos que nós somos amados. Portanto, o louvor não muda a Deus, que não falha, ouvimos agora há pouco e cantamos, nunca. Mas o louvor nos muda, porque nos permite ter um relacionamento de amor com Deus que é amor. Então, cantemos. Cantar, portanto, louvar a Deus, portanto, é uma experiência que nos molda, nos muda e nos transforma e enche o nosso coração daquilo que Deus é, e Deus é, diz a Bíblia, amor. Mais ainda, quando nós cantamos, nós desenvolvemos a nossa confiança em Deus. Claro, quando tudo vai bem, passamos no concurso, nosso filho nasce com saúde, o mês termina e sobrou um pouquinho na poupança, nós então confiamos em Deus. Na verdade, não confiamos não, nós confiamos em nós mesmos, né? Olha como eu sou bom, né? Procurei o médico certo, tive atitude boa, trabalhei, me esforcei, estudei. Infelizmente é assim que funciona. Às vezes, ó Deus, obrigado. Mas não é o normal em nós, não, nós seres humanos. Mas o que eu quero salientar, que a nossa confiança em Deus, e o poeta que celebra essa confiança em Deus em todo o Salmo, inclusive no final, é desenvolvida como nós cantamos, quando nós louvamos, como nós exercitamos esta realidade da nossa vida. Confiar nos dá os elementos necessários que nós precisamos para continuar. Mas também, se for necessário, nos dá as condições necessárias para recomeçarmos. Às vezes na vida, nós temos que recomeçar. Não deu certo, nosso plano não aconteceu, as promessas que nos fizeram não se materializaram, nós temos que recomeçar. Às vezes temos que vender um apartamento para comprar um mais barato, vender um carro novo para comprar um mais velho, tirar o filho da escola privada e colocar numa particular. E vamos recomeçar a vida. Quando nós cantamos, a nossa confiança permanece, porque a nossa confiança não está nas coisas, mas no Deus das coisas. É muito conhecida a história ocorrida em 1914, quando o laboratório de Thomas Alva Edison pegou fogo. Em uma noite, Thomas Alva Edison perdeu $2 milhões em equipamentos, além do incalculável prejuízo dos arquivos de toda a sua vida perdidos. O filho dele, chamado Charles, foi ao encontro do seu pai, ansioso, frenético, e encontrou o pai perto do fogo, o rosto rosado pelo brilho do calor, os cabelos brancos balançando pelo vento do inverno, e disse, quando viu aquilo, o coração dele doeu. Meu pai já não era novo, já tinha 67 anos de idade, e toda a vida dele havia ali sido queimada. Na manhã seguinte, narra essa história, andando sobre as cinzas de sua esperança destruída, Thomas Alva Edison disse: há um grande valor na desgraça. Todos os nossos erros estão queimados. Graças a Deus podemos começar
do zero. Irmãos, a gente ouve às vezes um evangelho assim: nós somos mais do que vencedores, está na Bíblia. A interpretação é a seguinte: nós nunca perdemos, só ganhamos. Nunca recuamos, só avançamos. Mas a Bíblia diz que nós somos derrotados, nós somos massacrados, nós somos atacados. É o que a Bíblia diz. No entanto, há um outro evangelho aí que não é o de Cristo, que até faz nos sentir culpados, quando nós não vivemos como eles dizem que eles vivem. Nós estamos lá para conferir. É claro que Deus nos conduz de vitória em vitória, mas entre uma vitória e outra pode ter uma derrota. Elias, o grande Elias, enfrentou face a face todos os profetas de Baal e os eliminou. Vencedor, não há Deus, somente Deus. E enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel. Mas alguém chegou no ouvido dele e falou: Elias, você sabia que a rainha Jezabel quer te pegar? Simplesmente ele desmoronou. Como dizer: Senhor, espera aí, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Mandou eu falar, eu falei. E o triunfo, o Senhor viu lá, Senhor. O Senhor foi exaltado. Agora, eu vou ser perseguido, eu vou pagar o pato. E fugiu para uma caverna. E disse: eu quero morrer, eu não quero mais viver. Mas então, conhecemos bem a história, uma história tocante, eu me arrepio, não é? Veio um terremoto. Ele diz: bom, finalmente Deus vai falar alguma coisa agora comigo. Falou nada. Ou diríamos um culto bem animado, com muita glória a Deus, né? Brincadeiras à parte, nada aconteceu. Aí veio um vendaval, um sopro, um pastor, quando ele falava, o povo caía, jogava o paletó, o povo todo caía. Deus não falou. Eu acho que Deus vai falar, não. Aí veio uma brisinha suave, tipo brisinha de ar-condicionado, aquela coisa suave. Aí Deus diz: Elias, vem para fora. E quero que agora você vá lá na Síria ungir Azael. Para ir até a Síria, ele tinha que fazer todo o caminho que ele fizera ao encontrar Horebe. Deus fez de propósito: volta pelo mesmo caminho que você fugiu, agora você vai para lá. E aí começa a vida nova de Elias, ou o recomeço de Elias. Tropeçar, nós podemos tropeçar, mas se nós cantamos, nós não ficamos caídos, porque Deus nos levanta. Quando nós cantamos, nós então aprendemos a confiar em Deus, seja para continuar, seja para recomeçar. Eu não sei como está a sua vida agora. Talvez você esteja de vento em popa. Talvez a sua vida esteja num banzeiro, aprendi essa palavra hoje, não é? Aquele movimento, aquele barulho, aquela coisa das ondas, tudo caminhando bem. Cante. Talvez você esteja no deserto. Senhor, onde estás, que eu não te ouço? Cante. Como eu disse, quando nós cantamos, não mudamos quem Deus é, mas nos moldamos à imagem de Deus. Quando nós cantamos, estou já recapitulando, nós crescemos no conhecimento de Deus e vemos o amor de Deus em ação. Quando nós cantamos, nós entendemos que estejamos no deserto ou no oásis,
Deus é o Senhor da nossa história. Por isso nós cantamos, por isso essa igreja canta, 118 anos. Houve tempos de deserto, houve tempos de oásis, haverá tempo de deserto, haverá tempo de oásis. Isso é a condição natural da vida, mas a nossa condição espiritual é cantar. Então leamos de novo, assim termino outra vez o Salmo 63, nos versículos escolhidos do 1º até o 8º. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Você pode dizer amém a isto? Faz parte da sua vida? É isso o seu desejo mais profundo? Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. Há um livro bonito, o pastor Norton certamente já leu, cujo título é o seguinte: O teu Deus não chega ao céu. E o autor procura mostrar que, às vezes, nossa oração não passa do teto. Por isso nós temos que cantar. Quando nós cantamos, nosso canto vai lá em cima, ultrapassa o teto. O teu amor é melhor do que a própria vida. Não são as coisas que eu tenho, as vitórias que eu experimento, os triunfos que eu alcanço, os amigos que eu faço, a família que eu tenho, os cursos que eu consegui fazer, os recursos financeiros que eu amealhei, que são coisas muito, muito, muito boas. Mas Deus é melhor do que todas essas coisas. Você pode dizer amém? Amém. Ou você gosta das coisas em primeiro lugar? Ou Deus em primeiro lugar? Eu falo para mim, enquanto eu viver, falarei da tua bondade. Tem uma música, os adolescentes gostam de cantar, não é? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Muito bonitinha essa música. A letra, né? A melodia eu não posso avaliar porque eu não entendo nada do assunto, mas a letra é legalzinha. Mas é isso mesmo. A bondade de Deus, meus irmãos, é algo assim que nós não conseguimos sequer imaginar, desde que nós prestemos atenção. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando eu estou deitado, vou dormir, mortão, eu bomba. Não, gente, espera aí. Senhor, hoje de manhã aconteceu isso, obrigado. Depois eu fiz isso. Depois eu fiz aquilo, não foi legal, perdão, Senhor, isso. Eu tenho que fazer uma revisão da minha vida para dormir em paz, para que no dia seguinte eu não faça as mesmas coisas erradas de ontem, e que hoje agradeça a Deus pelas excelentes coisas boas de hoje. Eu lembro do Senhor. Eu penso em Ti a noite toda, porque esses pensamentos ficam povoando. Estou dormindo, mas estão lá na minha mente povoando. Por quê? Sabe por quê? Porque sempre me tens ajudado. Na sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A Tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a Ti. Eu vou terminar com uma história pessoal, para mostrar o quanto, de fato, é real que Deus nos ajuda. Eu estava no hospital operado de câncer de próstata, por isso que eu não fico em pé o tempo todo, para dosar as minhas energias, embora na igreja lá eu pregue 4 vezes nos domingos, e dirijo os cultos inteiros. Lá no ministro de música não tem chance nenhuma comigo, eu que dirijo tudo. E prego, mas eu não posso ficar muito tempo em pé, então eu modulo isso, e tem que ir ao banheiro, porque eu saí, tem que ir ao banheiro antes de começar a pregar.
Então, eu fui operado de câncer, faço 10 anos agora em abril. E eu tive uma intercorrência. Para sair do hospital para ter alta, eu precisava ir ao banheiro. Vocês me entenderam, né? Não vamos ser tão detalhados assim, precisava ir ao banheiro. Mas eu não ia ao banheiro. Tomei remédio, não ia ao banheiro. A ala do hospital orava por mim, mas eu não ia ao banheiro. As enfermeiras crentes oravam por mim, mas eu não ia ao banheiro. O médico disse, olha, temos que operar você de novo. Você não pode sair daqui sem seu intestino funcionar. Então, vamos fazer um exame. E vamos chegar a uma conclusão a esse respeito. Aí o exame foi marcado de urgência, chamaram uma médica no domingo. E foi marcado o meu exame, então, para as 2h da tarde. Minha esposa estava comigo, faço 40 anos de casado agora no dia 9 de dezembro, pode mandar os presentes, pois dou o endereço direitinho, pode ser um veículo, um ultraleve, asa delta não, porque eu não sei andar. O que vocês quiserem, eu estou recebendo. O pastor Vania já tá com o meu procurador aqui, é só acertar com ele os detalhes. Dia 9 de 12, 40 anos de casado. Com a mesma esposa, que é importante destacar isso também. Ela estava no almoço, ela foi almoçar um pouco antes, né? Para que quando viesse o maqueiro, o cara da maca me buscar, fosse comigo. Só que a médica chegou um pouco antes. E o maqueiro foi me buscar um pouco antes, minha esposa não estava. Então, com muita dificuldade, porque a dor era intensíssima, eu consegui me arrastando de uma cama para outra e me colocar na maca, ele me ajudando, e eu fui lá para o local do exame, no próprio hospital. Nunca me esqueço, um corredor imenso, branco, nunca chegava lá. Quando chegou lá, eu tinha que ficar em pé, eu tinha primeiro ser transferido da maca para a cama, mas foi muito difícil, muita dor, muito sofrimento. Minha esposa chegou nessa hora e me ajudou, mas doía tudo no meu corpo. E depois disso eu tinha que ficar em pé. O exame, eu tinha que ficar em pé diante de uma câmera que ia me fotografar para ver a minha situação. Mas eu não conseguia ficar em pé. Eu não tinha força para ficar em pé. A dor era imensa. Eu ficava em pé e eu caía. Eu ficava em pé. Nesta hora, chega uma médica de nossa igreja, Márcia Lopes Matias. Ela estava no shopping almoçando com os seus pais. Ela disse, vou lá ver o Israel. Fica aí que eu vou lá ver o Israel. E foi. Chegou exatamente naquela hora em que eu lutava para ficar em pé. Então ela, profissional da radiologia inclusive, me segurou e me manteve em pé o tempo necessário para fazer aquele exame. Foi feito o exame e se revelou que não era preciso uma cirurgia e eu voltei para a cama. Depois de alguns dias eu consegui ir ao banheiro, então eu tive alta. Ora, aquela mulher estava almoçando com a sua família. Domingo, por volta de 1h30 da tarde. E, de repente, numa imensa coincidência, né, ela teve vontade, ela sentiu o desejo de me visitar, sem nada saber, era coincidência. E chega, e é o meu auxílio, é a minha proteção, é o braço que me sustenta. É isso que o salmista diz, e que eu li, quando ele afirma, então, que canto louvores a ti, porque o Senhor me tem ajudado. Diz ele, sempre me tens ajudado. Então, à sombra de tuas asas, eu canto de alegria. Vamos cantar? Deus nos inspire a ter atitudes espiritualmente conduzidas pela palavra de Deus, a qual nós lemos, memorizamos, entendemos, apreendemos diante da vida. É isso que nos faz vitoriosos.
para continuar, para recomeçar. É isso que nos faz ver, luzir, reluzir o grande, o imenso amor de Deus para conosco. É uma alegria crer em Cristo, que é a maior demonstração deste insondável amor de Deus que nos faz cantar. Todos em pé.